todo mundo já ouviu falar do romance Madame Bovary. É um dos livros e dos personagens mais famosos da literatura mundial. Foi escrito há muito tempo, foi escrito pelo autor francês Gustave Flaubert no século XIX. E ele assustou a sociedade provinciana daquela época, porque Madame Bovary era uma adúltera, né? É claro que o adultério ele sempre existiu, mas uma sociedade provinciana, burguesa, finge que ele não existe, principalmente se for a mulher aquela que trai o marido, né? Isso então, naquela época, era imperdoável. Durante muitos anos, os homens traíram, como se isso fosse um direito deles e não, sei lá, uma falta de caráter, mas no caso da mulher, era considerado praticamente um crime. Aliás, se você pensar bem, mesmo hoje, quase 200 anos depois, em alguns lugares do Brasil e do mundo, né, isso ainda acontece. Com o homem, tudo bem, se ele for o traidor, mas se for com a mulher, a coisa fica muito mais grave, né, o que é, na minha opinião, um absurdo. Né? Não se trai ninguém, né? Nem marido, nem mulher, nem amigo, nem familiar. A traição é uma falta de caráter. Bom, foi um romance Madame Bovary tão revolucionário para a época, né? Que por tudo que eu já disse, que Flaubert foi processado por ofensa moral pública e religiosa. Ele foi chamado a depor, né, durante esse julgamento, desse processo, e eles queriam saber quem era a Madame Bovary. E o Flaubert respondeu, c'est moi, né, Madame Bovary sou eu, né? Ele diz que não existe, o personagem não era real, mas que a história era sim uma história fictícia. Eu acho que é porque a história se passa ali na França, que é a própria região do escritor, onde ele nasceu e ele viveu, talvez por isso as pessoas tenham imaginado que a personagem era real. E na época também surgiram muitos boatos, né, que a história ela teria sido inspirada em uma história real. Só que isso nunca foi comprovado. Então, se era ou não inspirada em uma história real, nós não saberemos disso jamais. Além de abordar corajosamente um assunto que era um tabu para a época, né, o grande mérito de Madame Bovary, a meu ver, é a construção da personagem principal, da Emma Bovary. Emma era o nome dela, Bovary era o sobrenome do marido, né, da Emma Bovary. Porque a Emma, ela era uma romântica, ela queria viver as aventuras que ela lia nos romances. Ela não se conformava com aquela vidinha sem graça que ela levava com o marido, né? O marido era um médico do interior, muito simplório, né? Chamado Carlos. E eles ainda tinham uma filha. Então, ela não gostava daquela vidinha, né? E a Emma, ela leva essa vontade de viver esses romances às últimas consequências. Coisa que nenhuma mocinha que fosse personagem do romantismo faria. Por isso causou ali, naquela época, uma tamanha indignação daquela sociedade pequenininha, provinciana, né? Nós não podemos esquecer que o romantismo nas artes e principalmente na literatura era um movimento que ainda liderava na França na primeira metade do século XIX. E a complexidade da personagem, da Emma, está justamente aí, nessa tentativa, claro, frustrada, de conciliar a fantasia das histórias que ela lia, do romantismo, com o que ela ambicionava viver, ou seja, a ficção com a sua própria realidade. A publicação do livro do Madame Bovary
ela foi feita em pequenas partes na Revista de Paris a partir de 1856, ali bem na virada da metade do século. E é justamente esse o momento da ruptura entre o romantismo e a chegada do realismo. Então, Madame Bovary chega justamente para fazer essa ruptura, né? Mostrando como o excesso de romantismo poderia ser danoso. E esse é o grande valor de Madame Bovary, né? Juntar o romantismo dos livros que a Emma lia com a realidade. E a Emma, além dela ser adúltera, ela ia levando para conseguir fazer todas as suas fantasias românticas, ela ia comprando coisas que ela não precisava e ela ia levando a família para a falência, né? E a gente não pode esquecer também que isso é uma crítica à sociedade de consumo que estava nascendo naquela época, pós-revolução industrial. O que é a sociedade de consumo? É fazer as pessoas acreditarem que elas precisam de coisas que realmente não precisam. Então, esta era uma crítica social do Flaubert, do autor, direcionada à burguesia. E ele também faz uma outra crítica no livro, que é uma crítica aos religiosos, como os religiosos ajudavam poucos os seus fiéis, né? Tem uma hora que a Madame Bovary, a Emma, ela vai para a igreja e ela não recebe a ajuda que ela precisa. Madame Bovary teve, claro, a influência da Mulher de 30 anos de Balzac, lançado alguns anos antes, e na minha opinião, por sua vez, inspirou outros personagens, como a Capitu de Machado de Assis. Machado era um leitor, era um leitor ávido, muito constante da literatura francesa. E esse livro, essa personagem, né, faz parte da galeria dos clássicos imperdíveis e é um excelente retrato tanto da sociedade como da condição da mulher no século XIX. Por isso ficou tão famoso, por isso que é tão lido, tão publicado durante todas essas décadas. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e não deixe de se inscrever aqui no canal. Vamos fazer mais uma personagem adúltera e depois eu vou fazer um post ligando as três ou quatro, as personagens mais famosas da literatura. Até o próximo post.